Portanto, a tese de doutoramento que estou a desenvolver tem como título da condição dispersa do urbano à condição urbana do disperso, e procura fazer uma interpretação da forma urbana ao nível da região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, estamos a falar de interpretar o urbano a uma escala alargada, a uma escala da região, e interpretar o disperso também nesse contexto. Eu vou passar, até por sugestão anterior do professor João Rafael Santos, vou passar rapidamente os primeiros 3 pontos, para depois focar no 4º ponto, que é a fase em que estou atualmente, de construção da metodologia de análise morfológica do urbano à escala da região. Como é que isto pode ser abordado? Portanto, um breve enquadramento na problemática e premissas e objetivos de investigação. Portanto, o objeto estuda esta região, a escolha deste território justifica-se pelo potencial que tem para se tornar uma cidade-região, como posicionamento favorável na hierarquia urbana europeia. Os objetivos são realmente de interpretação da forma urbana do território, esta escala regional, e interpretar em particular, portanto, o enfoque vai ser na dispersão urbana enquanto componente fundamental, que é, portanto, não é aqui uma defesa ou uma crítica ao fenómeno, mas é apenas interpretá-lo neste contexto como componente que é de leitura da cidade quando vista a esta escala. Os conceitos que orientam a investigação, os conceitos da cidade contemporânea principais, portanto, há uma série deles. Eu destacava o da cidade-território de Nuno Portas, que não vou desenvolver porque são conceitos que com certeza conhecem, da cidade difusa, do arquipélago metropolitano. Só para enquadrar, de facto, poderia citar muitos outros autores e conceitos que têm sido propostos para interpretar esta cidade contemporânea. Agora, a questão de como abordar, do ponto de vista da morfologia urbana, este objeto, é que, de facto, é o tema que eu me tenho debruçado nestes últimos tempos. Baseando nos princípios comuns a duas principais escolas de morfologia urbana, essa metodologia deve permitir a identificação de elementos morfológicos, deve permitir a análise a diferentes escalas, desde o edifício à escala da cidade e da região. Os desafios principais têm a ver com a complexidade, com a diversidade das componentes destes territórios vastos, em que os padrões urbanos compactos e dispersos coexistem com espaços rurais e naturais. Enfim, eu se calhar focava aqui a questão o último ponto em particular. Portanto, quando se alarga a escala de observação a esta escala, há um desafio que é particularmente difícil de solucionar, que é como é que se relacionam as diferentes escalas de observação, não é? Como é que nós vamos interrelacionar observações em diferentes escalas, diferentes lentes de observação, se assim se poderá dizer. Portanto, há aqui uma série de princípios que orientam este processo de construção da metodologia que, em princípio, vai ser, porque ainda está a ser trabalhada, mas será uma metodologia de análise diacrónica, em que serão identificados momentos chaves da construção do território urbano, completada por métodos analíticos e quantitativos. Agora, eu vou mudar aqui para um outro fecheiro. Estava só aqui à procura de como é que põe isto. Como é que se põe? Visualizar. Este conjunto de imagens que apresento de seguida são produzidas com base em fontes de dados abertos
E são produzidas com base num projeto que está a ser construído em SIG, mas que se articulará sempre também com outros instrumentos de desenho. Mas, enquanto instrumento de trabalho que permite relacionar dados estatísticos e cartográficos, é de facto uma ferramenta bastante útil. Como área de estudo, define-se o menor polígono quadrangular regular que permite incluir a região de Lisboa e Val do Tejo e não os limites administrativos. Eles são sempre representados na cartografia que se segue, mas essa representação está lá exatamente para mostrar que eles não representam qualquer tipo de limite quando se observa em termos de ocupação edificada ou em termos daquilo que é realmente o objeto físico. Portanto, são limites importantes em termos de normativas e de gestão do território, mas que, do ponto de vista da análise morfológica, não representam qualquer limite. Portanto, a observação vai ser feita com base portanto, partindo deste princípio da ausência de limites definidos em termos de morfologia urbana, vai ser feita com base numa amostra do território. Numa primeira abordagem, portanto, analiza-se e procura-se identificar os principais componentes estruturantes do território e que determinam a sua ocupação urbana e a forma como essa ocupação urbana se desenvolveu, quer ao nível da topografia, como ao nível da paisagem. De facto, há uma grande diversidade em termos paisagísticos neste território e quando se forem selecionar, de facto, os pontos de observação, é importante que esses pontos sejam distribuídos de forma a garantir que são analisadas as diferentes unidades paisagísticas presentes. Os limites administrativos estão aqui representados também, agora vou, se calhar, adiantar. Pronto, vão sendo apresentadas as várias componentes estruturantes, aqui neste caso a rede hidrográfica, a componente de coberto florestal, a rede ferroviária, a rede viária. Aqui este slide não tem agora realmente grande expressão. A rede viária é, de facto, o principal suporte da ocupação urbana e da estrutura urbana deste território. De facto, quando nós comparamos o slide anterior da rede ferroviária com a ocupação urbana, percebe-se que realmente o grande suporte é a rede viária e não a anterior. A anterior justificou, de facto, processos de crescimento mais próximos da área de Lisboa e não tanto ao nível da região. Há aqui uma clara diferenciação entre o território norte do Tejo e o sul do Tejo. O Tejo e o Rio Tejo e a linha de costa são os principais elementos estruturantes do território. Para procurar identificar quais os sítios, quais os locais a observar numa escala mais reduzida, apresenta-se aqui aquilo que é o resultado de um estudo da Eurostat, em que foram feitos levantamentos e observações in situ ao longo de uma malha que se estende por todo o território da União Europeia, de 2 por 2 km, em que são identificados os usos e a forma de ocupação do solo. Neste sentido, estão aqui representadas as cinco principais classes em que esses usos e formas de ocupação do solo estão subdivididos, sendo ali a amarelo as áreas agrícolas, as verdes os florestais e a preto as áreas artificializadas. Estas áreas artificializadas, depois, nem todas elas são áreas urbanas, apenas as duas primeiras classes, que são de áreas urbanas contínuas e as áreas urbanas descontínuas. Depois temos ainda os usos industriais, a vermelho, e temos uma série de outros usos que têm a ver com a artificialização do solo, mas não com a parte urbana. Nesse sentido, aqui neste slide, apresenta-se então a distribuição dos pontos identificados como pontos de território de áreas urbanas descontínuas.
Portanto, eu vou voltar atrás só para chamar a atenção aqui para uma diferença. Portanto, em todo o território há 11 pontos que são classificados como áreas urbanas contínuas e 204 descontínuos. Esses pontos de áreas urbanas contínuas são essencialmente na área central de Lisboa. Todo o resto do território está classificado como uma ocupação descontínua, apesar de, claro, ter os seus pontos, né, centrais das localidades que não serão assim. Mas, portanto, ao procurar uma forma de selecionar, portanto, isto é uma malha que está aqui representada de 10 por 10 km, e ao procurar critérios para a seleção dos pontos a observar numa escala inferior, cruza-se aqui esta informação que tem a ver com as principais redes viárias, com os pontos classificados como de áreas urbanas descontínuas ou industriais, e isso permitiu, portanto, ir selecionando locais que tivessem essas características, portanto, interceptam as principais vias eixos da rede viária, contêm pontos classificados como áreas urbanas descontínuas ou como áreas industriais ou comerciais e excluem os centros e as principais áreas urbanas, porque o enfoque, como referi, tem a ver com a ocupação dispersa e, portanto, essa encontra-se mais, de facto, nas áreas de transição entre o urbano e o rural e não nessas áreas centrais. Esta malha, depois, ainda assim, portanto, esta seleção ainda assim tem um número bastante elevado de pontos e terá que ser, então, feita, já está aqui uma primeira abordagem de seleção, em que esta seleção foi feita por observação de ortofotomapas para perceber quais os locais com mais interesse para estudar, sendo que, e isto para relacionar aqui com o âmbito deste seminário, um deles seria esta parte do território de Sintra. Eu não tenho, de facto, neste momento, muito mais para mostrar, porque ainda não desenvolvi, mas, de facto, esta mesma metodologia de análise que se aplica à escala regional, depois, em termos metodológicos, vai-se repetir a escalas cada vez mais pequenas, no sentido de ir procurando interpretar o território a diferentes escalas e relacioná-lo sempre com as escalas superiores e inferiores. Mas isto é, de facto, um trabalho ainda numa fase muito preliminar. Muito obrigada.